Nessa videoaula, eu vou utilizar o software Modelos para deixar mais claro para vocês as ideias de fasores. Fasores, vocês já devem ter visto na parte de elétrica, são um recurso que a gente utiliza para poder representar funções senoidais, cuja amplitude, frequência angular e fase elas são invariantes, elas são constantes ao longo do tempo. Então, esses vetores girantes que eu estou mostrando aqui agora são fasores. E essa ideia de fasores é importante porque, através dessa representação, fica fácil a gente conseguir somar contribuições senoidais ou cossenoidais quando eu tenho a soma de várias ondas. Então essa daqui é a área de trabalho do software Modelos. Nessa parte de modelo matemático eu vou escrever as funções que eu vou utilizar para animar os meus vetores. Então, para isso, eu vou escrever aqui o vetor 1, E1 e o vetor E2, que a gente vai ver na próxima aula, que eles estão relacionados com a intensidade do campo elétrico de uma onda E1 com a onda E2, que provém de fendas distintas. Então, vou escrever aqui E1x, como está aparecendo aqui na parte do modelo matemático, ele vai ser dado por E0 cosseno de WT. Esse W está representando a frequência angular, já que eu não tenho o recurso de usar letras gregas aqui. Para o caso da componente E1y, que seria a componente y desse vetor E1, eu posso escrever como sendo o módulo, que é esse E0, seno de ômega t. E essa terceira equação que eu estou escrevendo, que é essa E2x, ela representa a componente x do vetor E2. Então, ela também é dada por E0 vezes cosseno de ômega t, mais uma fase φ. Então, esse φ que eu escrevi é a diferença de fase entre esses dois vetores. E, por último, essa quarta equação, eu tenho a componente y desse vetor E2. Reparem que eles têm módulos iguais, então eles têm tamanhos iguais. Então, aqui o software ele fez a interpretação dessas equações que eu escrevi e eu vou atribuir valores arbitrários aqui para esses parâmetros. Então eu vou colocar aqui, por exemplo, para esse módulo desses fasores, vou botar 100, porque eu sei que é um número que eu consigo ver claramente na tela do Modelos. Para a frequência angular, eu posso botar um número como, por exemplo, 10, e para a diferença de fase, a diferença de fase entre esses dois vetores. Então, inicialmente, eu vou começar com 45 graus. 45 graus de diferença de fase é π dividido por 4. E fazendo a divisão de π por 4, eu tenho 0,785. Então, muito bem, inserido aqui os valores desses parâmetros, eu posso animar os meus fasores, né? Então, eu venho aqui na tela, na janela, na verdade, a animação. E aí eu venho aqui, inicialmente eu vou colocar um sistema de coordenadas. Então eu vou colocar uma origem, eu vou mudar as coordenadas delas, que por padrão aparece 30 e 30. Eu vou colocar 0 e 0. Muito bem, mudei as coordenadas, agora eu vou inserir os vetores. Vou inserir dois vetores, o E1 e o E2. Então esse aqui vai ser o meu vetor E1. Eu posso já ligar ele diretamente no meu plano cartesiano, mas primeiro eu vou mexer aqui nas componentes dele. Então, a componente x e a componente y que aparecem aqui, a componente x vai ser um E1x e a componente y vai ser o E1y. E eu liguei ele aqui à origem. Agora eu vou inserir o meu segundo vetor. Eu venho aqui na aba animação, clico aqui no outro vetor, vou mudar de cor para a gente não se confundir. Então, vou trocar a cor dele, vou botar para azul. E aqui eu vou mudar as componentes dele, né? Então, vai ser E2x a componente x e E2y a componente y. E eu também vou colocar ele para se ligar na origem 1, que é o meu sistema de coordenadas. Então, se eu der o play aqui agora,
a princípio eu vou ver meus fazores, ou seja, esses vetores girando, que é o que eu obtenho aqui agora. Se eu quiser ver melhor o gráfico dessas componentes, eu posso clicar aqui no gráfico, ó, e eu posso colocar no botão autoescala. Então, reparem que essa componente aqui que está aparecendo, né, que a E1x, ela tem comportamento cossenoidal, e a componente que interessa para a gente, eu não vou colocar aqui agora, mas é a componente vertical, né, a componente das ordenadas, que seria dependente do cosseno, do seno, na verdade. Vou mudar a velocidade angular para ele girar um pouco mais devagar para a gente ver melhor, tá certo? Então, vou dar o play novamente e aí a gente vê de forma mais clara como se dá essa rotação. E aí, reparem que essa componente EX, E1x, né, que aparece no gráfico, ela tem claramente essa componente cossenoidal. É óbvio, né? A gente definiu assim. Bom, eu também mudei aqui agora a escala para ficar mais fácil da gente ver como se dá esse comportamento entre esses dois vetores girantes, que são esses fazores. Então, através dele a gente consegue, de uma forma bem prática, saber qual é a contribuição de cada uma das ondas, né, que dependem de seno e cosseno, quando elas têm frequência angular igual, né, que é o ômega, mas tem diferença de fase constante, que é o φ. Então, vou alterar aqui agora também, só para título de exemplificação, eu posso, por exemplo, trocar a diferença de fase para 180 graus, que seria π, né? Então, posso colocar aqui 3.14 e aí eu dou play para vocês verem que agora eles estão deslocados de 180 graus. E eu posso alterar também, só para exemplificar, colocar uma diferença de fase de 30 graus. 30 graus é π dividido por 6. π dividido por 6 é 3,14, né, dividido por 6, que vai dar aproximadamente 0,523. Então, vou dar o play novamente e a gente tem agora esses dois vetores com a diferença de fase constante de 30 graus. Eu também posso alterar aqui a posição em que esses fazores estão ligados. Isso que eu vou fazer vai deixar mais claro um pouco aquilo que eu vou deduzir na próxima aula. Então, por exemplo, eu troquei o vetor E2, né, eu coloquei a origem dele sobre a ponta do vetor E1. Então, é mais ou menos isso que a gente vai ver na aula seguinte, quando eu for somar as duas contribuições dos dois fazores resultantes das ondas eletromagnéticas, né, do campo elétrico, que provém das fendas, fenda 1 e da fenda 2. Então, quando eu mudo a origem desses dois vetores, eles vão girar dessa maneira, sempre com a mesma diferença de fase, mas com também, né, a mesma velocidade angular.